Olá, amigos e amigas, muita paz para todos que nos acompanham aqui pelo NEP Paulo de Tarso. É com alegria que retomamos aqui o estudo da obra Depois da Morte, após uma pausa, depois da conclusão da terceira parte da obra. Retornamos agora com os estudos, adentrando a quarta parte da obra, Além Túmulo. Então, como a gente já vinha falando ao longo do estudo, especialmente lá na introdução, essa obra ela é estruturada em 5 partes que, de certo modo, vão refletir para nós também as obras da codificação. Cada uma das partes meio que vai estar associada ao foco, ao objetivo de cada uma das obras da codificação. A primeira parte a gente estudou ali uma introdução, digamos assim, uma contextualização, então nos lembra ali o Livro dos Espíritos, também alguns aspectos de a Gênese e tal. É uma parte mais geral de contextualização. A primeira parte em que a gente estudou a doutrina secreta e as várias religiões. Então a gente fez um voo panorâmico pela história, estudando várias tradições espirituais e analisando ali como que os elementos que hoje a doutrina espírita nos traz já estavam ali esparsos, às vezes misturados com incompreensões, com entendimentos equivocados, mas algumas realidades ali já muito claras e que o Espiritismo depois, no devido tempo, torna isso ainda mais acessível e conjuga essas revelações, esses aspectos de verdade que estavam esparsos, conjuga isso num todo muito coeso, muito uniforme, muito sólido. Depois a gente estudou a segunda parte, os grandes problemas, que vai lembrar aí muito a Gênese, vai falar de Deus, do bem, do mal. Também o Livro dos Espíritos, onde a gente tem essa síntese maravilhosa da doutrina espírita, mas especialmente ali também a obra A Gênese, em que se trabalha mais aquela primeira parte de Livro dos Espíritos, Deus, os elementos gerais do universo, a criação, as causas primárias. Então essa segunda parte, os grandes problemas. Depois, a parte que nós concluímos, antes desta pausa, que é a terceira parte, que trata mais do aspecto científico, experimental da doutrina espírita. Então, uma parte que vai estar muito associada ao Livro dos Médiuns. Leon Denis vai citar os estudos, as pesquisas, as condições de experimentação, os critérios e cuidados em torno da mediunidade, em torno do intercâmbio com os espíritos. Essa foi a terceira parte que nós estudamos. E agora nós estamos entrando na quarta parte, Além Túmulo, que justamente vai desdobrar para nós as consequências do que aqui fazemos durante a encarnação para o além-túmulo. O que nós vamos encontrar lá? Como será a condição de cada espírito nesse mundo espiritual, para além do túmulo? Então, naturalmente, a gente já vê aqui essa quarta parte mais associada ao livro O Céu e o Inferno, que justamente vai ser esse estudo de Kardec sobre céu e inferno como estados de espírito, antes de mais nada, e também aquela parte do céu e inferno muito interessante em que Kardec traz, inclusive, os exemplos de cada condição, os espíritos sofredores, os suicidas, os espíritos felizes. Kardec faz um estudo com estudos de caso muito interessante, muito rico acerca dessa nossa condição além do túmulo. Então, basicamente foi o que a gente estudou até agora. A primeira parte, a doutrina secreta, as religiões, essa introdução, contextualização, lembrando aí o Livro dos Espíritos, uma parte também de A Gênese. Depois, segunda parte, os grandes problemas, lembrando muito a Gênese, as causas primárias, a criação, o bem e o mal, Deus e etc. Depois, a terceira parte, o mundo invisível, em que nós estudamos mais o aspecto científico, experimental, recordando muito o Livro dos Médiuns. E, por fim, por hora, pelo menos, essa quarta parte na qual agora estamos adentrando, que vai tratar do além-túmulo, recordando-nos ou fazendo esse vínculo com o livro Céu e Inferno. Vai faltar ainda, e estudaremos mais adiante, a quinta parte, que é a culminância da obra, o caminho reto, que naturalmente vai ser mais esse estudo da parte moral da doutrina espírita, muito vinculado com o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, dentro da própria proposta da obra, como nos esclarece Leon Denis na introdução, uma obra síntese, uma obra resumo, nós percebemos que ela traz também a própria base aí da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos como esse fundamento primordial e as outras 4 obras como desdobramentos desse fundamento, dessa síntese que é o Livro dos Espíritos, cada uma delas com um enfoque, como Kardec vai deixar claro para nós, inclusive, no prefácio do livro O Céu e o Inferno, cada uma dessas obras com um objetivo, desdobrando uma daquelas 4 partes do Livro dos Espíritos. A primeira parte, né, das causas primárias ali, em que vai se estudar Deus, a criação, elementos gerais do universo. A segunda parte do mundo espírita ou dos espíritos, o estudo da interação com o mundo espiritual, reencarnação, desencarnação, mediunidade, enfim. Então, o livro dos médiuns. A primeira parte é desdobrada no livro A Gênese, a segunda parte no livro dos médiuns. A terceira parte das leis morais é desdobrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo das leis morais, da moral do Evangelho, que é a moral que o Espiritismo resgata. E, por fim, das esperanças e consolações, a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é justamente desdobrada no livro O Céu e o Inferno, que é o que nós vamos estudar nessa parte aqui também, além túmulo, do livro Depois da Morte. Beleza? Então, agradecemos aí mais uma vez a todos que nos têm acompanhado. O pessoal já estava solicitando, perguntando sobre o retorno do estudo. Estamos de volta, quinzenalmente, se tudo correr bem, com os nossos estudos da obra Depois da Morte. E hoje, adentrando já o capítulo 29, que é então o primeiro capítulo dessa parte. O homem, ser psíquico. Esse é o título que Leon Denis traz. Só para a gente ter uma ideia dos capítulos que nós vamos encontrar nesta 4ª parte, começa então aqui no capítulo 29, o homem, ser psíquico. Depois nós temos a hora final, o julgamento, a vontade e os fluidos, a vida no espaço, a erraticidade, a vida superior, os espíritos inferiores, o inferno e os demônios, ação do homem sobre os espíritos infelizes, justiça, solidariedade, responsabilidade, livre-arbítrio e providência, concluindo então com reencarnação. Esse é o último capítulo aí desta parte. Beleza? Então, capítulo 29. O homem ser psíquico. Então, muito interessante isso aqui. Leon Denis, naquele tempo em que, ainda hoje, né, o materialismo é o paradigma meio que dominante, embora já há muitas vitórias nesse sentido, muitas renovações, louváveis exceções no campo da ciência, no campo da filosofia, mas naquele tempo o materialismo estava ainda mais ferrenho, digamos assim, ainda mais entranhado, especialmente na sociedade lá da Europa, na sociedade, no contexto em que Leon Denis viveu, de modo que se via na criatura humana realmente um corpo que, com a desencarnação ou com a morte, tudo se findava. Então ele coloca esse título interessante: o homem ser psíquico. Então aquele homem, e por homem aqui entendamos, né, o ser humano, no sentido abrangente do termo, o ser humano que era visto simplesmente como um conjunto de células, simplesmente como um produto aí da matéria, que se findava com a morte, todas as suas memórias, todas as suas lembranças, todos os seus conhecimentos, todas as suas experiências, tudo voltava simplesmente ao pó. Leon Denis acrescenta uma vírgula, dizendo, olha, não é só isso. O homem, essa feição exterior é só uma vestimenta, é só uma capa. Na verdade, o ser humano é mais do que isso. Ele é um ser psíquico. Lembrando que o termo psique deriva do grego e significa justamente alma, né? Fazendo uma referência a esse ser imortal que momentaneamente reveste de um corpo físico e tem uma personalidade aqui na matéria, mas é um espírito, enquanto encarnado, alma, né? Na própria definição de Allan Kardec, alma é o espírito encarnado na matéria, como ele define para nós na introdução de O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente vê essa expressão também, homem, tanto aqui em Denis como em Kardec, eles estão fazendo uma referência primeiro ao ser humano, né, de um modo geral, mas eles estão fazendo uma referência ao espírito encarnado. Então, o homem, na obra de Kardec e de Denis,
faz referência ao espírito encarnado, enquanto espírito é mais propriamente utilizado para o ser desencarnado, embora por vezes faça uma referência ao espírito liberto da matéria. No caso, o homem, né, o ser, estar encarnado, mas o espírito se desprende pelo sono, pelo sonambulismo, ele se desprende do corpo físico, então nós temos o espírito em desdobramento, digamos assim. Mas a palavra, o termo homem, na obra de Kardec, faz uma referência ao ser encarnado, enquanto que espírito, com E maiúsculo, geralmente designa aí já o ser desencarnado ou, em circunstâncias específicas, faz uma referência ao ser encarnado momentaneamente liberto, né? Não de todo, mas momentaneamente mais livre das injunções e das ligações materiais. Então é muito interessante esse título, é como se Leon Denis fizesse uma certa provocação, né? Se o homem era visto simplesmente como uma coisa material, como um produto da matéria, ele põe uma vírgula dizendo, olha, não é ponto final. Essa visão aqui desse século, essa visão do materialismo é uma visão muito estreita, não é a visão definitiva, não é o ápice do entendimento da humanidade, porque naquele século considerava-se, né, que a ciência então era a única detentora aí de todas as respostas e que ela havia ou chegaria muito brevemente a todas as respostas e ao equacionamento da vida. Leon Denis, olha, tem uma vírgula aí, não é ponto final não, é uma vírgula. O homem é um ser psíquico e mais cedo ou mais tarde, até mesmo a ciência material chegará a reconhecê-lo. Estamos avançando aos poucos na superação desse paradigma da materialidade, né, em relação ao que Denis encontrou, ao que Kardec encontrou. Já temos grandes passos, mas ainda é um paradigma que vigora, digamos assim. Aos poucos vai se superando no campo da psicologia, da medicina, da filosofia, vai se superando aos poucos o materialismo. Então ele recorda aqui esse termo psique, ser psíquico. Nós somos seres espirituais numa experiência material. O homem, é isso que a gente vê aqui na encarnação, ele não é simplesmente esse corpo, ele é composto de outras coisas, que é o que ele vai começar definindo aqui para nós, a gente já vai ver. Então ele começa assim, o homem, já ouvimos, é um ser complexo. Então é aquilo, nós somos criados simples e ignorantes e no processo evolutivo nós vamos ganhando em complexidade. Em que sentido? Nós vamos ganhando em possibilidades, em desenvolvimento de faculdades, em elaboração da vida mental, em capacidades psíquicas, capacidades de realização. Então, nós, seres humanos, já não estamos mais nos reinos inferiores da criação, já passamos por outros reinos, já incorporamos muitas coisas ao espírito que somos, né? Muitos desenvolvimentos e tudo mais. Estamos ainda muito distantes dos ápices, das culminâncias da evolução. Temos aí toda a angelitude ainda a alcançar, né? Toda a humanidade a percorrer para alcançarmos a angelitude, percorrermos a angelitude e depois sabe-se lá o que virá, a condição aí de espíritos crísticos, que na definição dos espíritos são aqueles que alcançaram o topo da escala dos espíritos puros. Então temos muito ainda a caminhar. Mas em relação aos primórdios da evolução, somos já seres mais complexos, mais dotados também de conhecimento. Então a simplicidade e a ignorância vão sendo substituídos pela complexidade, no sentido de elaboração, de desenvolvimento e pelo conhecimento, pelo discernimento. Então já avançamos nesse sentido. Eu, inclusive, estou lendo ainda o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Que livro fantástico, que obra fantástica, né? Um pouco complexa, um pouco desafiadora, porque traz muitos termos técnicos da biologia, da química e etc., mas ela é fantástica porque ela é essa obra que faz as conexões, as amarrações que o Espiritismo proporciona. Ela vai conectar física, química, biologia com espiritualidade, conhecimento do espírito, do perispírito. Enfim, é uma obra realmente muito interessante que nos mostra como se deu esse processo da evolução, desde lá dos primórdios até a condição em que estamos hoje e o futuro que se nos abre aí, infinito também. Evolução que se dá em dois mundos.
É impossível entender a evolução apenas do ponto de vista material. No paradigma materialista, ainda se tenta fazê-lo e por isso as tantas lacunas, os tantos gaps, os tantos espaços, as pontas soltas ainda. Mas uma vez que a gente entende e olha para a evolução em dois mundos, nessa interação do mundo espiritual com o mundo material, do corpo físico com o perispírito e o espírito, da influência das inteligências superiores amparando as inteligências ainda inferiores que somos no processo evolutivo, somente assim é que a gente realmente consegue ter um relance, um olhar mais aprofundado para o processo evolutivo, embora ainda muito limitado, dada a condição que nós estamos. Somente os espíritos sublimados, espíritos puros, conseguirão entender, esse processo como um todo, uma visão completa do processo evolutivo. Nós já conseguimos alcançar aí determinadas perspectivas, entendimentos, especialmente à luz do Espiritismo, mas ainda recortes limitados desse magnífico processo infinito, belíssimo, indescritível que é o processo da evolução, de todos os seres criados em busca ou na jornada pelo Criador e pela perfeita comunhão com o Pai, que é a meta de todos nós. Então, o homem, já ouvimos, é um ser complexo. Fica a sugestão para quem quiser desdobrar essa frase aqui de Leon Denis, fica a sugestão da leitura do livro Evolução em Dois Mundos, para entendermos melhor em que patamar nós já estamos, o que já foi vivido por nós, e também vislumbrarmos com mais clareza e com mais encantamento aquilo que nos falta ainda viver, desenvolver e trabalhar em nós. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber, e aí ele vai descrever. Então, mais uma vez, a expressão homem aqui em Denis, como em Kardec, faz uma referência ao ser encarnado, que vai ser composto de 3 elementos. Vai ser aí um ser tripartite, que a gente vai ver também no Livro dos Espíritos. Kardec vai apresentar essa mesma divisão na introdução de número 6 de O Livro dos Espíritos. Então, só para a gente fazer essa referência mais uma vez, o homem como o ser encarnado, claro, uma referência ao ser humano de um modo em geral. Então, quais são esses 3 elementos que formam uma unidade viva? O primeiro deles, o corpo, envoltório material, temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. Então, o primeiro elemento dessa unidade que configura aí o homem é o corpo, a vestimenta física, é a casca, é o elemento mais exterior dessa unidade. A vestimenta que nos permite encetar aqui na matéria o trabalho, o estudo, a evolução. Então, primeiro aspecto aí, o corpo. Depois, como elemento intermediário, o perispírito, diz Leon Denis, invólucro fluídico, permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Então, a definição de perispírito que Kardec vai trazer para nós lá no Livro dos Espíritos, inclusive usando aí essa preposição grega, peri, que significa ao redor de, em torno de onde a gente tem, por exemplo, perisperma, que está relacionado lá à biologia, à semente e tudo mais. Então, peri significa isso que envolve, envolve o espírito, perispírito. Então, é formado esse perispírito pelos fluidos que são condizentes com o planeta em que o espírito vive, e naturalmente, na medida em que esse espírito ele progride, ele se depura, o perispírito também se depura com ele, de modo que em esferas mais adiantadas, o perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais diáfano. Mas ele acompanha então o espírito no processo evolutivo e é sempre esse instrumento de ligação do espírito com a matéria. Ele é fundamental nesse sentido, porque ele possibilita essa interação, essa manipulação da matéria pelo espírito. A gente aprende na definição lá de O Livro dos Espíritos que a matéria é o laço que prende o espírito, é o
o instrumento de que ele se serve e o objeto sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Mas isso só é possível por conta desse elemento, que é o perispírito, que atua como intermediário entre a matéria mais densa, como nós a temos aqui, e o espírito. Não que o perispírito não seja também uma forma de matéria quintessenciada, mais depurada, ele tem, como todas as expressões da matéria, a mesma origem, que é o fluido cósmico universal. E ele se ajusta em cada orbe segundo a natureza daquele orbe, e também ele se ajusta segundo a natureza do espírito. Ele será tanto mais depurado quanto mais adiantado for um orbe, mais elevado, mais diáfana for a matéria, os fluidos daquele orbe, assim também como quanto mais adiantado for o espírito, mais depurado, mais sutil será esse perispírito. Então ele atua como esse elemento de ligação, mais ou menos como nós temos lá na descrição da questão 27 do Livro dos Espíritos, quando nos é apresentada a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Entre o Espírito e a Matéria nós temos um elemento de ligação, que é o fluido cósmico universal. O perispírito ele vai meio que cumprir essa função, sendo também matéria, mas uma matéria mais quintessenciada, ele possibilita então a interação do espírito com a matéria. Então esse invólucro fluídico que todos nós temos, né? O perispírito. Então esse é o segundo elemento dessa unidade tripartite, né? Formada aí de três partes, que é o homem, ou o ser encarnado. Por fim, a alma, princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. Então a alma, que é aí na definição de Kardec, né, o espírito encarnado ou o espírito na matéria, é ela onde está ali a inteligência, onde estão ali todos os atributos do espírito, a sua memória, os registros, todas as suas conquistas de valores, de virtude, de conhecimento, a sua consciência. Então a alma é aí o espírito encarnado, como nos define Allan Kardec, e é o elemento mais interno, mais essencial dessa unidade de três partes, dessa unidade trinitária, né? Corpo, perispírito e alma, ou espírito aí na matéria, espírito encarnado. Aí nós temos as três partes do que chamamos de homem ou ser humano aqui na matéria. Kardec vai dizer, como nós falávamos, a mesma coisa na sexta parte da introdução de O Livro dos Espíritos. Ele diz assim, em determinado momento: há no homem três coisas. Então, mais uma vez, ele usa a mesma definição aqui de homem. É importante a gente deixar claro isso, né? Entender que por homem, na obra de Kardec e de Denis, a gente tem essa ideia desse conjunto, né? Desse conjunto. Homem não faz uma referência ao espírito desencarnado na obra de Kardec. É uma referência ao espírito encarnado e, claro, nessa generalidade do ser humano. A não ser em circunstâncias específicas, a gente vai ter esse termo aplicado ao espírito em desdobramento, né? Ao espírito encarnado, mas momentaneamente liberto da matéria, ou ao espírito desencarnado. Em circunstâncias específicas vai se aplicar esse termo a essas condições. Mas, no geral, ele faz uma referência ao ser encarnado. Então, há no homem três coisas: o corpo, ou o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, nós partilhamos com os animais dessa natureza material aí, né, que o corpo nos dá, e do mesmo princípio vital, que é esse elemento que dá vida ao corpo físico. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, essa definição é importante. Por alma, Kardec faz uma referência ao espírito encarnado no corpo. É tão interessante isso que, por exemplo, nas definições lá que Kardec apresenta no Livro dos Médiuns, a gente vai ter um exemplo: psicografia e pneumatografia. Qual a diferença entre os dois? A psicografia é quando o espírito desencarnado se serve do médium encarnado, portanto a alma, da alma do médium, para escrever, trazer uma mensagem. Então, psico, lembrando a palavra psique, alma do grego, psicografia, então escrita por meio da alma, no caso do médium encarnado.
pneumatografia é o fenômeno da escrita direta, em que não se utiliza, então, do médium, né, propriamente. Pneuma é espírito, grafia, então escrita pelo espírito. Então o espírito não vai se utilizar das faculdades intelectuais do médium encarnado para escrever, ele pode se utilizar dos fluidos, mas ele não vai se utilizar da alma dele, né? Da sua psique, da sua mente para transmitir a mensagem, para grafar a mensagem. Pelo contrário, ele vai fazer um processo ali, tanto é que esse fenômeno de escrita direta é colocado pelos espíritos na condição de fenômenos de efeitos físicos e não de intelectuais, embora Kardec quisesse colocá-lo na condição de, né, naquela grande separação, fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais. Pneumatografia é colocado em efeitos físicos. Por quê? Porque o espírito não vai se utilizar das faculdades intelectuais do médium, ele vai precisar dos fluidos, mas é como se ele materializasse, então, né, a tinta ali, o material para fazer a escrita. Então, por isso, pneumatografia, escrita do espírito, em oposição à psicografia, escrita da alma. Olha a diferença, olha os detalhes aí que a gente vai pescando quando entende essa definição de Kardec, alma, espírito encarnado. E por fim, diz Kardec, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Esse laço é o perispírito, que faz essa conexão entre a matéria e o espírito. Deu para entender? É a mesma definição aqui que Kardec, ou melhor, que Leon Denis, nos apresenta. Estes três elementos, prossegue Denis, matéria, fluido e inteligência, estreitamente ligados em nós para constituírem a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são substâncias fundamentais, os termos componentes. Então ele lembra aqui para nós aquele conceito de trindade universal que a gente já mencionou, que está no Livro dos Espíritos, na questão 27. Tudo se explica por meio desses três elementos, nos dizem lá os Espíritos. Eis aí tudo. Deus, acima de todas as coisas, Espírito, aí o elemento espiritual, né, o E minúsculo, fonte aí da inteligência e tudo mais, que vai se formar, né, passando aí pela condição de princípio inteligente, vai depois se constituir o espírito com E maiúsculo, essa individualidade consciente de si mesmo, a inteligência, o ser inteligente, né, os seres inteligentes da criação, como nos definem os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Então, elemento espiritual, espírito com E minúsculo e matéria. Eis a trindade universal. E entre espírito e matéria, como elemento de ligação, nós temos o fluido cósmico universal, o fluido universal, do qual se deriva por transformações, por modificações, todas as formas de matéria, desde as mais densas até as mais sutis. Então esses são os elementos fundamentais, os elementos basilares de tudo que há no universo, né, de toda a criação. Espírito, matéria, fluido universal, fluido cósmico e Deus como o Criador por excelência. E ele vai dizer então, Denis aqui para nós, que algo meio que análogo ocorre no caso do ser humano, do homem. Nós vamos ter a inteligência, nós vamos ter os fluidos e nós vamos ter a matéria. Então nós vamos ter a inteligência, espírito, os fluidos como esses elementos intermediários e a matéria, o corpo físico. É essa analogia que ele está fazendo aqui para nós. Ele prossegue, né, na próxima frase. Fazem do homem uma miniatura do universo. Então nós vamos encontrar também no ser humano, no homem, essa miniatura do universo, em que o espírito, esse elemento inteligente, vai ser aí uma expressão lá da Trindade Universal do que é o espírito, do que é o próprio Deus, né, como inteligência suprema. O perispírito vai ser a expressão desse fluido universal, desse fluido cósmico, que é elemento de ligação entre espírito e matéria, e o corpo físico vai ser a expressão do elemento material, da matéria. Nós temos então, em analogia, né, no ser humano, também essa trindade universal. Isso o próprio Kardec traz para nós também no livro
do livro A Gênese, no capítulo 2, em que ele estuda Deus, né? Do item 19 em diante, ali, se não estou enganado, ele vai estudar a providência divina. E aí lá nos itens, do item 20 em diante, ele vai estudar a providência divina. E aí lá no item 26 e no item 27, ele vai fazer uma analogia interessante para a gente entender como essa providência divina opera. Porque ele apresenta então essa ideia para nós, né, de que Deus ele espraia o seu pensamento por todo o universo, por meio do fluido cósmico universal. De modo que tudo o que ocorra, ele consegue sentir, ele consegue alcançar todos os seres que estão imersos nesse fluido cósmico universal, como peixes no oceano. É o que André Luiz vai dizer para nós também, lá no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, né? Quando ele trabalha lá o fluido cósmico universal, e todos nós estamos inseridos nesse hausto divino do Criador como peixes no oceano. E aí, para dar um exemplo, para tornar mais compreensível como se dá esse processo da providência divina, Kardec traz para nós esse exemplo que está no item 26 e 27. Ele diz assim: temos constantemente, sob as vistas, um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres. Ou seja, como é que Deus alcança todos os seres, como é que ele sente, ele sabe das realidades de todos os seres, como é que ele influencia e inspira todos os seres e tal. Então, nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. Então é um exemplo que um espírito apresentou a Kardec para ilustrar como se dá essa interação de Deus com o universo infinito, com todas as suas criaturas, como é que ele sente, como é que ele percebe, capta as impressões de todas elas, de todos nós. Almas, espíritos encarnados, princípios inteligentes, enfim. Aí esse espírito então diz, no item 27 do capítulo 2, o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Então, é o que Denis disse aqui, ó, fazem do homem uma miniatura do universo. Então, nós somos uma versão miniaturizada do universo. Né? Nós temos esse macrocosmos, nós temos também o cosmo interno, nosso cosmo interno. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. E aí, entre parênteses, ele acrescenta, compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Então ele não quer colocar o espírito, o ser humano, no mesmo patamar de Deus. É uma analogia. O corpo, nesse universo, é como uma criação regulada pelo espírito, assim como Deus regula a infinita criação do universo. Então é uma analogia, uma comparação, não uma identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Então, individualidades materiais. O próprio André Luiz vai trazer o conceito de que as nossas próprias células materiais, elas são, digamos assim, princípios inteligentes, né? Microinteligências, né? Rudimentares, que estão a serviço da mente, que é esse senhor desse cosmo, desse universo orgânico. Então são pequenas individualidades materiais que estão ali em desenvolvimento e que servem ao espírito que é o senhor desse cosmo orgânico, desse cosmo, né, interior. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Então, o espírito, envolvendo todo esse cosmo orgânico, todo esse corpo físico,
por meio do perispírito, que é esse elemento de ligação, ele capta, ele sente todas as impressões geradas, né, por essas células, por esses órgãos, por esses tecidos. As sensações diversas em muitos lugares simultaneamente, o espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Então, assim como o Criador universal sente as impressões geradas por todos os seres, em todos os recantos dessa criação, por meio do fluido cósmico universal, assim também o Espírito. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Então, olha que interessante, né, esse exemplo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, porque mergulhadas, né, no fluido cósmico universal. Como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual, não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e noutro caso. Então, para explicar a providência divina, ele usa esse exemplo do nosso corpo e da relação com o espírito por meio do perispírito. Então, muito interessante, é o que Denis quer apresentar aqui para nós. Fazem do homem uma miniatura do universo, um microcosmo submetido às mesmas leis e encerrando as mesmas potências que este. De modo que a gente poderia fazer, né, aquela analogia que Leon Denis faz várias vezes na sua obra, estudando a nós mesmos, o nosso universo interior, acabamos também por estudar essas leis universais que fazem parte dessa unidade divina da criação. Então, esse conceito de unidade na criação é muito interessante, né, que nos permite estudar a nós mesmos, estudando a natureza, e estudar a natureza, estudando também a nós mesmos. Pode-se crer, prossegue Denis, que o conhecimento perfeito do nosso ser conduzir-nos-ia, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo. Exatamente o que nós falamos agora, essa questão da unidade. Estudando o que há lá fora, eu acabo por estudar também o que há em mim, estudando o que há em mim, eu acabo por estudar também o que há lá fora, porque há essa unidade de leis na criação. Avançando no próximo parágrafo, diz Denis: a alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Então, o espírito, aqui para Denis como para Kardec, mais propriamente se refere ao ser desencarnado, né, desvinculado do corpo material, mas também com o perispírito. Então, este é o espírito que vai estar liberto dessas necessidades terrestres, mas que pode, de acordo com o seu nível evolutivo, o seu nível de depuração, de desmaterialização, estar mais ou menos apegado ainda a essas necessidades. Então, espíritos muito materializados, embora fora do corpo, vão estar muito presos ainda a essas necessidades, vícios da experiência material. Ao passo que os seres já mais sublimados, desmaterializados, já prescindem disso, né? Mesmo a sua nutrição, digamos assim, já não tem qualquer mais elemento de materialidade. A gente vê lá em Nosso Lar a descrição daquela nutrição fluídica que eles ainda necessitavam, porque Nosso Lar não é uma esfera, não é uma colônia tão superior assim, tão desvinculada assim ainda da materialidade. Ela está no meio termo. Agora, espíritos, bem como as esferas mais adiantadas, a nutrição, as necessidades, digamos assim, já modificaram-se profundamente, né? A nutrição se dá pelo simples hausto que o espírito consegue alcançar, o hausto da criação, esse fluido cósmico. Ele já se nutre disso, já se nutre do amor, que é por excelência o alimento das almas, como define lá o capítulo 18 do livro Nosso Lar. Então esse é o espírito aqui que Leon Denis nos diz, invisível em estado normal, mas ele pode, em circunstâncias específicas, tornar-se visível. É o processo lá da materialização, né, e tudo mais que o livro dos médiuns vai descrever muito bem. Assim como existirão
seres encarnados, né, almas denominados médiuns, que vão poder ver esses espíritos, não pelos sentidos aí materiais, mas por um outro sentido, que é aí o da mediunidade. O espírito não é mais que um homem desencarnado. Então, olha, homem desencarnado é espírito, enquanto que homem faz uma referência ao espírito encarnado, ou alma. Todos tornaremos a ser espíritos. Então, o que nós nomeamos de espíritos nada mais são do que seres como nós, despidos, destituídos momentaneamente do corpo físico. Somos espíritos também, naturalmente, mas por ora almas, né? Ou seja, espíritos encarnados. Voltaremos ao mundo espiritual na condição de espíritos, assim como eles voltarão a encarnar, a ser almas aqui, espíritos encarnados. Avançando, no final desse parágrafo, na última frase, o corpo pode ser comparado à armadura com que o guerreiro se reveste antes da batalha e que abandona quando esta acaba. Então, como Kardec e os espíritos vão trabalhar também no Livro dos Espíritos, o corpo é esse crisol, onde aos poucos o espírito vai se depurando pelo esforço, né? Pelo trabalho no mundo material, ele vai se depurando, vai se quintessenciando, adquirindo valores, virtudes, conhecimentos, enfim. É aquela definição que os espíritos apresentam na cepa, que é o melhor exemplo, nas palavras deles, do trabalho do Criador. Então nós temos lá o bago representando o espírito encarnado, o licor representando o espírito e a cepa representando o corpo. Por meio dessa passagem pela experiência material, o espírito vai se quintessenciando, esse licor vai se tornando cada vez mais puro, mais livre de impurezas, até que venhamos a ter então um espírito puro propriamente. O corpo é esse instrumento, é esse crisol, é esse elemento depurador do espírito, onde por meio das vicissitudes terrenas, das lutas, das dores, dos trabalhos, dos esforços, ele vai crescendo, se desenvolvendo e se depurando enquanto espírito. Então o corpo é essa armadura, na definição aqui de Denis, que nos permite o bom combate, como Paulo nos falava. A experiência material é o bom combate, onde buscamos vencer as paixões, os vícios, os hábitos infelizes. E o corpo é essa armadura que nos permite travar esse bom combate contra nós mesmos, contra o velho eu, o velho homem, em busca da nova criatura, do novo homem que todos precisamos ser. Estabelecida experimentalmente a imortalidade pelas manifestações espíritas, foi tudo que nós trabalhamos na terceira parte, os experimentos, a análise, né, partindo dos fatos para chegar às conclusões, a teoria, a doutrina propriamente. Então, estabelecida experimentalmente essa imortalidade pelas manifestações espíritas, não foi Kardec que concebeu isso, não foi uma ideia pré-concebida, pelo contrário, foram eles mesmos que se definiram como espíritos, que falaram da imortalidade. Então, a partir dos estudos é que Kardec chegou a isso, ele não partiu disso e foi, então, analisar os fatos, não. Dos fatos ele chegou a essas conclusões. Resta determinar em que condições o espírito prossegue a sua vida depois da morte. Que situação lhe caberá no espaço? É o que exporemos nessa parte de nossa obra. Então, por isso ela vem depois da terceira parte, em que foi trabalhada ali toda essa questão experimental, a autoridade da doutrina espírita, justamente por essa base experimental dela, né, de generalidade, de concordância dos ensinos. Ensinos, informações provindas de diferentes partes, diferentes médios e que concordavam entre si, harmonizavam entre si, pelo menos na questão central, a par das diferenças de formas. Essa é a força da doutrina espírita. E então ele fez essa base na terceira parte, para agora, na quarta parte, fazermos um estudo de como então se dá essa imortalidade, qual a condição, as diferentes condições dos espíritos além túmulo. Então, por isso essa ordem que ele estabelece. No próximo parágrafo ele diz: esse demonstrativo não será, pois, o resultado de uma teoria da imaginação, a consequência de hipóteses mais ou menos plausíveis, porém sim o fruto das instruções dadas pelos espíritos. A gente não se cansa de falar isso, porque é muito importante. Aqui está a força do espiritismo.
Porque ideias, teorias sobre a vida após a morte sempre existiram, né? Estão aí as ideias da teologia tradicional, os conceitos de céu, de inferno, as muitas moradas do céu, as muitas moradas do inferno, mas tudo isso oriundas aí da cabeça de um indivíduo, de outro indivíduo, de elucubrações, de imaginações, e por isso muitas vezes, né, os equívocos, os falsos entendimentos, os excessos, os acréscimos. Então não é o produto da cabeça de um indivíduo. Não foi Kardec que sentou lá e imaginou que é assim que se dá a condição dos espíritos do lado de lá. Nem tampouco Leon Denis. Foram os espíritos mesmo que trouxeram essas informações. E que, provindas essas informações de diferentes fontes, diferentes médiuns, encontrada uma concordância entre elas, aí se estabeleceu de fato esse quadro da vida futura. Kardec tem até um artigo muito interessante na Revista Espírita, não me recordo agora ao certo ano, mas se chama isso, o quadro, né, da vida espírita, esse quadro da vida futura que é apresentado pelos espíritos, que pôde ser formado pelos relatos dos espíritos analisados com esses critérios, né, de concordância e de generalidade do ensino, também submetidos à lógica. Está aí a força do espiritismo. Como Kardec vai falar para nós na introdução do livro A Gênese, em que ele fala ali também, né, do caráter da revelação espírita, no capítulo 1, mas a introdução do livro A Gênese é fantástica. Em determinado momento ele diz assim: generalidade e concordância no ensino. Tal é o caráter essencial da doutrina espírita, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. Então olha que lucidez. Né? Não é porque um espírito falou que é assim. Agora, se vários espíritos, por meio de vários médios, de várias partes, estão falando, aí nós temos essa força. Aí nós temos essa segurança quanto a esse ensinamento. É o que Kardec vai escrever também, descrever muito bem, na segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos lá a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. É uma parte essencial da doutrina espírita. A gente tem que ter esse critério na interação com o mundo espiritual. Ele prossegue: essa coletividade concordante, olha que expressão interessante, coletividade concordante, então várias fontes e harmonia entre elas, da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, é o que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Então, onde está a força da doutrina espírita? Essa coletividade concordante do ensino dos espíritos, também submetida ou ainda submetida ao critério da lógica, do bom senso, da razão. Passado por todos esses crivos, da generalidade, da concordância, da lógica, do bom senso e da razão, então nós temos um ensinamento seguro, algo que pode realmente fazer parte do edifício da doutrina espírita. E é aí que está a sua força e a sua perpetuidade, ou seja, a sua perenidade, porque ela vai incorporando elementos que são sólidos, que são verdadeiros a esse edifício, que fazem dele, então, perene, sólido, seguro. Então é isso que Denis está dizendo aqui, olha, esse demonstrativo, o que vai se falar aqui sobre essa condição dos espíritos no mundo espiritual, não é da cabeça de Kardec, nem de Denis, nem de Chico Xavier, nem de qualquer um. É da conjunção das informações que vieram de vários médiuns que foram utilizados por Kardec, das experiências de Denis também, utilizando vários médiuns, né? Das obras de Chico Xavier, das obras de Divaldo Pereira Franco, das obras de Ivone Pereira. Essa é a riqueza da doutrina espírita, que por meio dessas várias fontes nos traz esses ensinamentos concordantes entre si, coesos, harmoniosos e também lógicos, né? Analisados à luz da razão e do bom senso. Graças a eles, prossegue Denis, a vida futura, até então cheia de obscuridade e de incerteza para o homem, se esclarece e desenvolve como um quadro imenso. Torna-se, portanto, uma realidade. E esse quadro da vida futura,
tão claro para nós agora, né? Longe da obscuridade, das elucubrações, das teorias e da imaginação, esse quadro patente que a gente quase pode tocar, tal a sua realidade, a sua clareza, a sua lógica, ele tem um impacto tremendo, vai dizer Kardec, sobre a moralização dos indivíduos, sobre o repensar dos caminhos dos indivíduos, porque eles conseguem ver o que lhes aguarda. Então Kardec vai falar muito disso, da vida futura, do impacto dessa vida futura bem clara que o Espiritismo nos apresenta na moralização dos indivíduos. Ele tem um texto muito interessante no Obras Póstumas, chamado A Vida Futura, em que ele fala sobre isso. Um outro texto também no Obras Póstumas, chamado Credo Espírita, em que ele também fala do impacto dessa vida futura que o Espiritismo torna tão clara, o impacto disso na renovação dos indivíduos, na sua transformação moral. Em vários momentos ao longo de suas obras, ele vai frisar a importância desse quadro bem claro, bem explícito, bem definido e apresentado para nós da condição dos espíritos além-túmulo. E por isso, Denis, um pouco mais adiante, nesse parágrafo, vai nos dizer: o alcance dessa revelação é considerável, porque imprime a nossos atos um impulso novo. Agora, com essa certeza, com essa clareza, a gente repensa a vida aqui. A gente entende a importância de agirmos com ética, de nos pautarmos pela moral aí do Evangelho, para que não venhamos a encontrar do lado de lá as consequências dolorosas que os Espíritos vêm compartilhar conosco, os seus descaminhos, as suas desilusões, os seus sofrimentos, justamente por não terem agido em coerência com a lei divina, com o Evangelho, que é a síntese dessa vivência moral da lei divina. Nas situações diversas que competem aos espíritos, segundo o seu valor, vemos a aplicação da lei de justiça. Esta não é mais contestável por molas secretas, por uma disposição simples e sublime das coisas, ela regula tudo no universo. Como a gente vai ver no livro Céu e Inferno, a síntese maior, da lei de justiça do Criador, a cada um segundo as suas obras. Tendo em cada um o tribunal na própria consciência, essa lei dá então a cada um segundo as suas obras, atuando em cada indivíduo. Não é Deus que está sentado num trono definindo punições e sanções ou recompensas, como a gente vê lá na questão 964 de O Livro dos Espíritos. Não, é a lei imanente que dá a cada um segundo a sua sementeira. Essa lei de justiça e também de misericórdia no universo sem fim. Essa certeza, satisfazendo-nos a razão, torna mais suportáveis os males da vida, ou seja, ela consola, ela nos ajuda a entender o porquê do sofrimento e, portanto, a ressignificar o sofrimento, e fortifica-nos a fé no futuro. Então, ajuda-nos a entender a sementeira do passado, as consequências que agora lidamos, e ajuda-nos também a entender que, agindo melhor agora, estamos preparando um melhor futuro. É este o primeiro capítulo que abre para nós essa quarta parte da obra. O homem, ser psíquico, espírito em jornada, em busca aí da imortalidade gloriosa. Então é isso, amigos. Encerramos por aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo aí pela presença, a participação de todos. Deixem os seus comentários, as suas dúvidas, a sua participação. Isso nos felicita por demais. A gente quer que esse estudo seja realmente um estudo colaborativo e vamos seguindo aí com os nossos estudos, agora quinzenalmente, na próxima vez que nos encontrarmos com o capítulo 30, a hora final. Um grande abraço para todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Muita paz e muita luz.